Salve galera, tudo certo? Meu nome é Estevão Goulart, se você não me conhece, eu caí aqui de paraquedas. Hoje eu quero compartilhar um pouco da minha história com vocês, tá? Minha história com a música em si. Hoje, pra quem não me conhece, eu vivo de música profissionalmente. Mas e aí? Isso quer dizer que eu sou o melhor músico do mundo, que eu toco pra caramba? Não! Mas por que eu quero compartilhar isso com vocês? Recentemente, um amigo meu, ele até é inscrito aqui no meu canal, com certeza, grande abraço, Mazinho. Ele me mandou uma pergunta assim, ó, que eu falei, cara, isso dá um vídeo, hein? Vou ler aqui a pergunta pra vocês. Mano, queria trocar uma ideia contigo sobre viver de música. Sempre tenho te acompanhado e vi seus vídeos quando largou tudo pra viver de música. Eu tenho uma vontade grande de viver de música também. Principalmente na parte de dar aula, que é a área que eu atuo. Gostaria de saber de vocês quais os desafios que você enfrentou no início e ainda enfrenta. Se a renda que tem hoje já é o suficiente para se manter, etc, etc, etc. Aí eu falei, caramba, cara, que legal. Esse vídeo vai ser dividido em 1, 2, 3 partes. Primeiro eu quero começar do início, tá? Desde o começo. Como eu comecei, o que me inspirou. Então vai ser uma série de vídeos aí. Baseado nessa pergunta, tá bom? Deixa eu ver. É isso aí, sem mais delongas de tempo, vamos pro vídeo aí. A minha história com a música começou o seguinte, cara. Eu tinha, eu acho que uns 10 para 11 anos. Eu tinha, por aí, essa idade, 10, 11 anos. E eu já tinha interesse em tocar violão. Eu tinha um violãozinho velho lá em casa, meu pai tinha, e eu ficava tentando arranhar aquilo. E aí, eu morava do lado da igreja. O que eu fazia? Eu ia pra igreja. Meus pais sempre foram da igreja. Ficava olhando as pessoas tocando. Na época era um irmãozinho e a esposa dele que tocava. Até engasguei aqui. E eu ficava olhando pra aquele irmãozinho tocando. Ficava olhando aquilo. Eu falei, que legal, não sei o que. Eu lembro que meu acorde, que é até hoje o favorito, é esse aqui, ó. Mizão aqui, ó. E é o meu acorde favorito, porque foi o primeiro que eu aprendi. Eu olhava a mão daquele senhor tocando lá na igreja. Eu ficava olhando e já escutando o som. Eu não sabia nada, ninguém me ensinou. Eu só escutava aquele som e ficava tentando. Beleza, eu vou chegar em casa e vou tentar imitar esse som. E decorava aquele som. Isso naquele acorde. Claro que quando a gente se fala de igreja, ele não toca a música inteira em Mi, né? Ele provavelmente passou por outras coisas. Mas o que eu memorizava era aquele Mi, que na época eu não sabia que era Mi. Então eu ficava lá. Aí eu ia pra casa e correndo, ansioso pra chegar em casa, pegar o violão e tentava executar aquele som. Gente, eu não sei como que foi, porque eu era muito pequeno, eu tinha 10 anos. Por aí, se bobear até menos, 9, eu não sei exatamente. Depois eu vou postar umas fotos ali. Também, claro, né? Esse desejo pela música, meu pai já tinha, já tocava, já arranhava no violão, já tocava. Então isso também já me despertava uma curiosidade em tocar. Mas de primeiro momento que eu lembro é isso. Eu pegava o violão do meu pai, talvez, até guitarra de brinquedo que eu tinha. Vou até passando umas fotos ali. Até tem umas fotos com meu pai, ele era mais ou menos na cidade, eu não lembro. Talvez eu teria um pouco menos de idade. Enfim. E aí eu ficava ouvindo aquele som e tentava executar em casa. E meu pai não me ensinava também, eu não perguntava, só pegava ali, ia lá e tentava. E foi assim que comecei a ter o primeiro contato com a música. Eu olhava visualmente, eu escutava o som, tentava reproduzir aquilo em casa depois que acabava o culto. E aí eu fui treinando, fui aprendendo. Eu lembro que a primeira coisa que eu aprendi foi fazer isso aqui, ó. Eu falei, caramba, deu certo, claro, né? Não sei quanto tempo demorou, se foi 1, 2 meses, mas depois eu lembro que tinha uma música que cantava, eu faço parte de um novo tempo. Eu só cantava essa música e ficava assim, o que está nascendo? Era do Fernandinho, a geração eleita, acho que alguma coisa assim, sei lá. E cara, ali foi os primeiros passos no violão, não lembro cada detalhe, mas foi assim. Toda vez que eu queria aprender algo novo, eu pegava e ia lá nos cultos de quinta-feira de novo, novamente, e ficava olhando, agora eu vou aprender outro. Aí o cara fazia lá, ficava tentando olhar as cordas, que ele sentava bem perto mesmo, ficava olhando assim, fissurado no braço do violão, voltava pra casa, tentava executar, reproduzia o som que eu escutava na igreja. E dava certo. A gente tá falando de, sei lá, 2000, alguma coisa, 2004, 2005, por aí, já tinha uns 10 anos, por aí. E foi assim que eu fui aprendendo. Nunca fiz aula, nunca fiz nada, tá? Passando o tempo, eu fui criando mais maturidade, entendendo que isso aqui era um Mi, isso aqui era um Lá, isso aqui era um Dó, e por aí vai. Só que nunca só sabia os nomes, né? Ninguém me ensinava o que era, por que aquilo era um Dó, por que aquilo era um Ré, até porque na época eu não sei se não tinha aula, eu não sei exatamente, enfim. Mas sempre foi assim na raça. E eu ficava colado nos músicos da igreja, lá tinha ensaio. Eu ia até, como eu morava do lado da igreja, eu sabia todo o cronograma da igreja. Então eu ia pro lado pra igreja pra ficar olhando os caras ensaiar, pra tentar aprender alguma coisa. E foi assim que eu aprendi. O meu primeiro contato com a música foi esse, tá? Enfim, sempre tive com a música, sempre conectado com a música.
Mas eu nunca imaginei viver disso profissionalmente, nem sonhava. Eu comecei a sonhar com isso, comecei a ouvir música e querer viver de música naquela fase de tipo 17, 18 anos. Pô, será que dá pra viver de música profissionalmente? Na minha cabeça não dava. Porque, tipo, eu ficava, deve ser difícil. Todo mundo falava que é difícil. Os exemplos que a gente vê em volta é difícil. Às vezes a gente vê muita gente boa que não sobrevive da música. E aí é que tá outro detalhe, mas eu vou deixar para outro vídeo que a gente vai caminhando para várias reflexões. A minha história com a música praticamente começou assim, tá? A gente foi assim, aquele contato, tá na igreja, olhava a galera lá, fissurado por aquilo e aprendendo. Esse vídeo tá ficando com 8 minutos, eu só quero te dar essa introdução. Eu não respondi tudo aqui do Mazinho, né? Mas eu quero começar desde o início e contextualizar tudo. Vou colocar a parte 2, que vai ser a parte da onde eu comecei a estudar. Achei um professor, na época eu já comecei a trabalhar, aí a gente já pulou uns 5, 6 anos aí, porque de 10 até 17, 18... uns 6, 7 anos ali eu já tava pensando, imaginando viver de música. É aí que vai começar a parte legal, tá? Esse vídeo só foi uma introdução, tá? Pra deixar vocês mais curiosos e enrolar vocês, brincadeira. Mas comenta aí pra parte 2. A parte 2 eu vou fazer amanhã mesmo, ou assim que der tempo, porque agora tá meio corrida, vou ter que dar aula daqui a pouco. Falei, vou fazer um vídeo rapidão só pra dar uma introdução de como começou a minha história na música. E vou repetir essa pergunta aqui do Mazinho, daí no segundo vídeo, e eu continuo a partir daí, tá bom? Vou montar um contextozinho, um roteirozinho pra tudo fazer sentido. E vocês entenderem como tudo funcionou, os desafios que eu tenho até hoje, como foi a virada de chave, porque até então, até 2 anos atrás, eu trabalhava numa empresa, estava um tempo lá, eu já compartilhei isso com vocês. Mas eu vou contar todos os detalhes, dar todos os detalhes pra vocês entenderem como é que foi. Porque vocês conhecem o Aprendiz de Guitarra lá, né? Que foi o nome desse canal antigo. Qual que era a ideia? Também eu vou contar da onde surgiu essa ideia do canal. Por que eu pensei nisso? E até onde a gente tá hoje, tá? Então, enfim. Gente, se inscreve aí, deixa teu like, aquele merchanzinho do YouTube lá, ajuda pra caramba, comenta. E a gente vai... Amanhã tem mais um vídeo. Amanhã é quinta-feira, amanhã eu faço mais um vídeo. Talvez eu grave hoje de noite ainda. Depois que eu terminar as correrias aqui, eu só falei, cara, eu vou gravar agora pra não perder ideia. E a galera me cobrar, cadê o parte 2? Tá bom? Um abração, tamo junto.